Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não sei se vocês conhecem esse texto, mas Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo o considerava seu filho espiritual e ainda era muito jovem. E Paulo, ao escrever a Timóteo, ele apresenta alguns conselhos. Entre outras coisas, ele diz: ninguém despreze a tua juventude. Quanto a ti, permanecei firme na palavra, na fé, no amor e na castidade. E é sobre esses 4 pontos que eu vou conversar com vocês. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que a juventude é uma etapa da nossa vida e que nós precisamos vivê-la intensamente. Mas viver intensamente não significa dizer viver irresponsavelmente. Viver intensamente significa dizer que nós precisamos assumir esta fase da nossa juventude como um dom de Deus. E assumindo-a como um dom de Deus, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Nós, enquanto jovens, precisamos compreender que o primeiro grande desafio nos dias de hoje é ser jovem. Ao mesmo tempo em que todo mundo quer continuar sendo jovem a vida inteira, o jovem não é valorizado. O jovem é descaracterizado. A sociedade exige um amadurecimento precoce do jovem. E quando este jovem não corresponde a esta exigência, a sociedade o descarta. Quantos jovens estão aí à procura de trabalho, por exemplo, mas se torna contraditório? Quantos adultos querendo voltar a ser jovem, vestindo-se como jovem, agindo como jovem, mas já não é mais jovem. E não adianta dizer: mas eu sou jovem de espírito. Primeiro porque o espírito é o espírito, não é nem jovem nem velho. A juventude é uma etapa natural da vida. E quando São Paulo escreve a Timóteo, apresentando essas 4 exigências, São Paulo também conversa conosco. Primeira exigência: quanto a ti, permanecei firme na palavra. O jovem cristão precisa conhecer a palavra de Deus, para que ele possa viver esta palavra e, como diz São Tiago, não ser mero ouvinte, mas praticante desta palavra. Mas ninguém pratica aquilo que não conhece. Para que eu possa praticar a palavra de Deus, eu preciso conhecer esta palavra. E não existe outra forma de conhecer a palavra de Deus senão estudando-a e rezando a partir da palavra e com a palavra. Desta forma, o jovem precisa ter interesse por ler a Sagrada Escritura, conhecer o que diz o Senhor, que fala conosco, que se dirige a nós. Por isso a sua palavra é viva, eficaz e sempre presente. A palavra de Deus não é uma palavra
ultrapassada, porque a palavra de Deus é para o hoje. Assim como ele conversou com o povo naquele tempo, ele também conversa conosco, através da sua palavra, lida, refletida, rezada. Então esta é a primeira exigência: permanecer firme na palavra. Mas como iremos permanecer firmes na palavra se não a conhecemos? Como iremos permanecer firme na palavra se nós a ignoramos? Se ela é uma ilustre desconhecida? Quantas pessoas gastam muito dinheiro comprando, por exemplo, revistas de fofoca? Conhece tudo da televisão brasileira, sabe tudo sobre os seus ídolos, mas não conhece absolutamente nada de Deus, porque nunca se deu ao trabalho de rezar ao menos um versículo da Sagrada Escritura. Às vezes se contenta com a leitura que é proclamada na missa, né? E acha que já é muita coisa, quando na verdade não é. A segunda exigência que São Paulo apresenta: permanecer firme na fé. Mas o que é a fé? A fé, diz a carta aos Hebreus, é a certeza daquilo que não se vê. Isto é a fé. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver para crer. Eu creio, e porque creio, eu sinto e eu vivo. Mas testemunhar a fé também hoje é um grande desafio. Quantos jovens nas universidades, por exemplo, às vezes têm até vergonha de dizer que é cristão? E quando se diz cristão, ele é hostilizado. Ele se torna causa de mangoça dos colegas, porque ele simplesmente se diz cristão. E quantos jovens, por conta desta realidade, se veem quase que obrigados a negar a sua fé. E aí acabam se desviando e aderindo a outras propostas que não aquela apresentada por Deus. Quantos jovens cristãos que depois que ingressam na universidade se tornam ateus, para não dizer atoas, e ainda se orgulham disso. Acham que o período em que foi cristão foi um período que viveu nas trevas. Agora sim, ele saiu da caverna, usando o mito de Platão, do homem da caverna. Agora ele encontrou a luz. E esquecem daquilo que nos diz o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a luz sem ocaso, a luz que não tem fim. Quando nós nos encontramos com Ele, nós temos um encontro com a verdade. Verdade essa que os livros não podem nos apresentar. Somente o Senhor. Tem uma música antiga do Padre Zezinho que diz assim: filosofia não me deu felicidade, eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e muito amor. E de fato, o estudo acadêmico é necessário.
mas ele não é a verdade. Tanto é assim que hoje nós vivemos numa ditadura do relativismo. Tudo é relativo. O que hoje é, amanhã já não é mais. Fé. É preciso coragem para testemunhar a fé. A outra exigência apresentada por São Paulo é o amor. Ser um exemplo no amor. Mas o que é o amor? Diria Santo Agostinho, parafraseando, quando ele falava sobre o tempo, ele dizia assim: eu sei o que é o tempo, mas se alguém me perguntar o que é o tempo, eu não saberei dizer o que é o tempo. O amor também é assim. Nós sabemos o que é o amor, mas se alguém nos perguntar o que é o amor, nós não saberemos conceituar o amor, por um simples motivo: o amor não é um conceito, o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Só que nós reduzimos demais o amor, reduzimos a sentimento, e ainda de forma equivocada, porque nós dizemos que amamos a pessoa sem ao menos conhecê-la. Eu acho até engraçado postagens no Facebook, por exemplo. Alguém te manda um convite, você aceita, nunca viu aquela pessoa também nunca te viu, e daqui a um pouco estão se declarando uma para a outra: eu te amo, não consigo viver sem você, desde que eu te conheci a minha vida é outra, e assim por diante. Como infeliz, se você nunca nem viu a pessoa, nunca nem conversou com ela pessoalmente, não sabe nem se ela existe de fato. Quem te garante que não é um fake? Alguém se passando por outra pessoa e te enganando? Nós só amamos aquilo que conhecemos. E porque só amamos aquilo que conhecemos, ninguém é capaz de amar uma pessoa em 1 ano, 2 anos. Você pode até nutrir por ela um sentimento, mas ainda não pode dizer que ama o suficiente. O amor só é amor quando você disser: eu gratuitamente sou capaz de dar a minha vida por essa pessoa. Não movido por uma paixão, mas pela gratuidade. E não para ter alguma coisa em troca, mas para salvá-la. É o que Jesus fez por nós, e é o que Ele nos convida a fazer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. O amor não pode ser confundido. Mas nós vivemos numa sociedade em que tudo é amor. Está apaixonado, já acha que está amando. Estou amando. Tá? Tô. Há quanto tempo? Há 1 mês. Como que tu já está amando há 1 mês, se você ainda não conhece a pessoa? E tem aqueles que cometem a loucura ainda maior, e depois de 2 meses já quer casar. Agora eu encontrei o amor da minha vida. Estava perdido por acaso? O amor não é perdido, o amor é um encontro. Nós precisamos ter coragem de amar.
E amar é esta doação, é esta entrega gratuita para salvar o outro, não para usar o outro. Como muitas vezes é comum a gente ouvir as pessoas dizerem eu te amo, só porque querem usar a outra pessoa. Depois que usa, passa a odiar. Não reduzamos o amor. E a última exigência que São Paulo aconselha a Timóteo é a castidade. A castidade tem um valor sublime. Viver a castidade é saber viver aquilo que de mais precioso Deus nos concede: a vida. A castidade é um dom que os jovens precisam pedir ao Senhor. O dom de viver a castidade. Mas nós vivemos numa sociedade completamente erotizada, e que a sexualidade humana não tem valor nenhum. As pessoas se tornaram objetos do prazer umas das outras. A sexualidade não é vista como um dom precioso de Deus, e que não deve ser reduzida à genitalidade, ao prazer genital. A sexualidade é muito mais do que isso. É o que nos define como pessoa, como gente, como ser humano. Nos identifica como homem e mulher. Mas falar sobre isso é a mesma coisa que falar no deserto. Que bom seria se os jovens começassem a defender aquilo que de precioso ele tem, que é a sua sexualidade. Eu defendo um dom que Deus me deu, para que eu pudesse zelar, cuidar. Hoje em dia, também um jovem, uma jovem que vive a castidade é um jovem, uma jovem hostilizado pela sociedade, porque está ultrapassado, retrógrado. Imagina. Mas um jovem que vive a castidade, a virgindade, pode dizer àquele que não vive, quando for hostilizado: aquilo que você faz, um dia eu posso fazer, mas aquilo que eu sou, você não pode mais ser. Mas os nossos jovens hoje, muitas vezes se deixam levar também por aquilo que a sociedade nos apresenta como o correto. Aquilo que Deus nos coloca como valor, não é valorizado. Como é triste a gente ouvir da boca de um jovem: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Isso em todos os sentidos das coisas erradas. É simples. Você não deve fazer porque você não é todo mundo. Você é único, é ímpar, é diferente. Só isso já é motivo para você não fazer o que todo mundo faz. Então, que cada um, a partir desses 4 pontos que São Paulo apresenta na carta a Timóteo, possa refletir desses elementos, qual é o mais difícil?
de eu viver. E não tenhamos medo de pedir a graça de Deus para bem vivermos segundo a vontade dEle. Jovens, não tenham medo de ser diferente, porque só o diferente é capaz de fazer a diferença. Aquele que é igual será simplesmente mais um. E esta diferença precisa encontrar sentido. Não podemos ter vergonha nem medo de ser diferente, mas eu preciso dar sentido a essa diferença, aquilo que me difere dos demais. E por fim, não tenham medo de errar, desde que a intenção seja acertar. Eu diria até mais: errar é um direito. Todo mundo tem o direito de errar. Mas não é porque tem o direito de errar que vai errar. O esforço deve ser sempre por acertar. Mas quando errar, não ter medo de recomeçar. Que às vezes as pessoas exigem tanto dos nossos jovens que acertem, que quando eles erram, atiram pedras. A mesma sociedade, por exemplo, que incentiva o jovem a usar droga, que tenta colocar a droga na mão de todo mundo, é a mesma sociedade que descarta os dependentes químicos. E a quem nós queremos seguir? Àquele que nos acolhe, apesar do que somos e do que fazemos, que é Deus? Ou queremos seguir àqueles que mandam nós fazermos as coisas erradas e depois não são capazes de nos acolher? Lembrem-se, enquanto vocês forem assim, novinhos, bonitinhos, como diz a minha avó, estiverem cheirando a leite, todo mundo vai querer se aproximar. Mas, depois que vocês já não estiverem mais tão cheirando a leite, não pensem vocês que aqueles mesmos que estavam próximos estarão ali para lhes carregar no colo. Mantenham-se firmes na palavra, mantenham-se firmes na fé, mantenham-se firmes no amor, mantenham-se firmes na caridade e na castidade. Não tenham medo de ser jovem. E não tenham medo de ser desprezado por serem jovens cristãos. Não tenham medo. Porque se todos se afastarem de vocês, porque vocês vivem e testemunham a fé de vocês, diz o Senhor, alegrai-vos. Porque o mesmo aconteceu com aqueles que vieram antes de vós. Que Deus os abençoe e que vocês possam viver tudo isso no dia a dia.